Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do BPC Bragança Paulista. Nós hoje temos mais uma ministração poderosa de Deus para o seu coração. Então esse é o meu desejo, que você assista e seja ministrado. Um grande abraço a todos. Números 13 é onde nós temos a palavra que nos dá base para a ministração dessa noite. Números 13. Eu quero dizer para vocês que depois vocês podem rever nossas ministrações, vocês podem acompanhar. Tem pessoas que têm marcado esses tempos, filmando, transmitindo nossas reuniões ao vivo, mas nós também temos agora o canal da nossa igreja. Então procure lá no YouTube o BPC Bragança Paulista, procure Pastor Fernando Baccaro. Temos também no aplicativo podcast, onde você pode ouvir essas mensagens novamente. E aí nós estamos fazendo o seguinte: antes estávamos colocando as mensagens da noite, tanto no podcast como no culto, no canal. E aí nós fizemos diferente. Você que não consegue vir de manhã, não pode vir de manhã, a mensagem da manhã estará estará no podcast. Então procure lá, baixe o aplicativo podcast e ouça as nossas ministrações, e a ministração da noite vai pelo canal. Lá no canal você vai ver também outros canais que nós temos seguido, como o GIVC, que são os meninos que postam cada semana uma ministração de impacto lá, e eu convido vocês também para assinarem, compartilharem, compartilhe com a galera, tá bom? Vocês são demais, meninos, são poderosos em Deus, e nós vamos longe, em nome de Jesus, amém? Números 13, o verso é o verso 30, que diz: então Caleb fez o povo calar-se. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés, e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Aleluia, amém, amados. Vamos pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua direção dessa noite. O Senhor sabe o quanto estive até ansioso por ministrar essa palavra, sabendo que ela pode, Senhor, ela pode causar grande impacto em nossas vidas, e a tua palavra é martelo que esmiuça a penha, Senhor. Então fale aos corações. Não há coração endurecido, não há mente travada que não possa ser modificada pelo poder da tua palavra, que virá e fará tudo o que lhe apraz, tudo o que lhe dá prazer. Então nessa noite, Espírito Santo, traz revelação a cada coração, fale a cada um de nós, e que a tua vontade boa, agradável e perfeita se concretize sobre nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Sente-se, queridos, por favor. Você que está conosco pela primeira vez, ou que tem estado conosco, que tem nos acompanhado, tem frequentado nossa igreja, vocês são muito bem-vindos. Não fique sem uma família espiritual, não fique sem uma igreja para congregar. Se você tem se sentido bem, tem entendido que Deus tem chamado para este lugar, não hesite, venha fazer parte dessa família que adora a Deus. Nosso propósito é ter vidas restauradas, vidas transformadas. Nossa visão é ter pessoas que estejam sendo edificadas aqui dentro e alcançando vidas lá fora em todo o tempo, amém? Então contamos com vocês para engrossar esse exército de filhos de Deus, de discípulos, para a glória do Senhor. Mas são todos muito bem-vindos. O tema da nossa ministração hoje é reaja. Fala para o seu irmão, reaja. Aleluia. Reaja. A multiplicação começa no deserto. A multiplicação começa no deserto. O deserto, amados, é o lugar onde a multiplicação começa. Às vezes nós pensamos que o deserto é o lugar da nossa destruição. O deserto é o lugar de dificuldades, problemas sem fim, mas na verdade o deserto é onde começa a nossa multiplicação. Como nós vimos na mensagem da semana passada, nós vimos que Agar, ela foi para o deserto, e foi no deserto que ela se encontrou com Deus. Foi no deserto que ela teve sua vida reorientada. Foi no deserto que ela recebeu promessas de Deus e de multiplicação dos seus descendentes. Veja que o deserto então não é um lugar tão ruim, mas a história não termina por aí. Quando nós vamos olhando para outros textos bíblicos, nós vamos
percebendo que quando Deus quis multiplicar o seu governo por meio de um povo, foi também para o deserto que Deus conduziu esse povo. Perceba que existe algo em comum no deserto, quando ele é proveniente de Deus. A multiplicação das posses de Jó, quem já leu a história de Jó, foi também resultado de um deserto que ele enfrentou. A multiplicação foi resultado de um deserto físico, um deserto emocional, um deserto material que Jó enfrentou. E nesse deserto, depois de aprovado, ele teve suas condições em todas as áreas multiplicadas. E a palavra diz que o segundo estado de Jó foi muito maior do que o primeiro. Perceba que o deserto ele serve para nos tornar pessoas melhores. Quando nós olhamos até mesmo, queridos, para Jesus Cristo, nós vemos que a multiplicação do poder de Jesus se deu no deserto. Foi no deserto que Jesus começou a sua vitória contra Satanás. Foi no deserto que ele desenvolveu a palavra de Deus para destruir as obras do diabo. Então, amados, nós precisamos entender que deserto não é um lugar ruim. Deserto é um lugar bom para a nossa história, é um lugar bom para as nossas vidas. Esses são alguns exemplos que eu estou dizendo para vocês, que demonstram que o deserto não é um lugar de escassez. O deserto não é um lugar de necessidades. A questão é como você pensa. A questão é como nós vemos, é como nós avaliamos, é o foco que nós colocamos. O deserto é um lugar, queridos, onde nós descobrimos verdadeiras riquezas e amplas provisões. Eu vou terminar falando com vocês sobre coisas que acontecem no deserto, além daquilo que vamos trabalhar no percurso dessa mensagem. E quando nós entendemos que o deserto é um lugar de provisão, que o deserto é um lugar de crescimento, que o deserto é um lugar que melhora a nossa história, isso deve nos motivar, isso deve nos dar ânimo, diga ânimo, ânimo, deve nos dar força para reagir, para não ficar lá dizendo, ó deserto, ó vida, ó céus, mas nos posicionar para dizer, eu vou vencer. Eu vou conquistar, eu vou avançar. O deserto não é meu lugar. Entenda isso, queridos, deserto não é lugar para sua moradia. Deserto não é lugar para sua permanência. Deserto é lugar de passagem. Então, queridos, reage. Talvez se eu conversasse com você antes dessa ministração, você iria dizer, pastor, eu estou passando um deserto. Está difícil. Já faz tantos anos. Cara, não fique anos no deserto. Não fique anos. O fator de Israel ter ficado anos no deserto só significava sua obstinação e sua rebeldia. O deserto não era uma jornada para anos, o deserto era uma jornada para dias. Mas a dureza do coração, a obstinação, levou aquele povo a ficar 40 anos no deserto, fora os que morreram e permaneceram no deserto. Então não faça do deserto o lugar da sua moradia. Não faça do deserto o lugar da sua morte. Mas quem que está responsável por fazer do deserto esse lugar ou não? Você. Fala para o seu irmão, você. É você, somos nós. É por isso que precisamos reagir. Esse é o tempo de reagir, esse é o tempo de avançar, esse é o tempo de crescer. E nesse texto que estamos olhando hoje, nós temos um exemplo típico de reação no deserto. Nós temos a história de Caleb, junta com a história de Josué. Amados, a importância muito grande de entender a motivação da sua vida, para que você está aqui. Quando nós olhamos para esse capítulo 13, nós vemos nomes que nós nunca mais ouvimos falar na história da Bíblia. Nós vemos nomes de pessoas que nunca mais foram citadas. Mas quem aqui nunca ouviu falar de Caleb e Josué, a dupla dinâmica? Quem nunca ouviu falar? Vocês já ouviram falar de Josué? Já ouviram falar de Caleb? Qualquer pessoa já ouviu falar. Qualquer pessoa sabe o que, assim, minimamente significam essas pessoas poderosas. Mas nesse contexto do que estamos falando hoje, nós vemos um tempo em que o povo se posiciona para dizer, nós queremos saber como que é a terra que Deus prometeu para nós. Nós queremos ver como que é. Para eles não bastavam ter uma promessa, eles queriam saber, eles queriam ver. É aquela síndrome de Tomé. Eu tenho que ver para crer. E eles tanto insistem nisso que Deus fala com Moisés, diz, Moisés, libera 12, um representante de cada tribo de Israel, para ir olhar a terra, para ir espiar a terra. Isso não era algo da vontade de Deus, foi uma permissão de Deus. Moisés, depois relatando a história, ele vai falar sobre isso.
Ele vai falar: vocês foram duros de coração, não acreditando na promessa, e pediram para ir lá espiar a terra. Só que acontece que Deus permite, e quando Deus permite, Moisés então levanta 12 espias, e 12 espias vão até aquele lugar, e eles olham a terra e percebem: realmente é o que Deus falou. Realmente é como Deus tinha dito que seria, uma terra poderosa, mana leite e mel, uma terra de provisões, uma terra de avanço, uma terra de crescimento, uma terra que tem coisas muito boas. E na ida deles lá, eles trazem até alguns cachos de uva e dizem: olha o tamanho dos cachos de uva de lá, é poderoso. Eu estive no Oriente, no meio desse ano, e amados, eu nunca vi uva tão bonita e tão doce como tem lá, ainda tem na terra, porque lá ainda é a terra prometida. Lá ainda tem promessa de Deus. Lá ainda é um lugar onde a graça de Deus se manifesta. Eu nunca comi uvas tão doces, cachos de uvas tão lindos. Em várias garagens das casas tem as parreiras, e são uvas abundantes, deliciosas. Você não erra uma. Aqui a gente tem que ficar, caçando para ver se acerta uma docinha lá, todas doces, extraordinário. E esses caras vão lá na terra, pelo visto eles até botam o pé lá na terra, eles pegam uvas daquela terra, eles colocam as mãos naquilo que Deus tinha dito que era a promessa, naquilo que Deus tinha dito que era deles, mas eles voltam, e quando eles voltam, eles dizem o seguinte, diante de Moisés e do povo: realmente a terra é poderosa, realmente mana leite e mel, realmente, olha o tamanho das uvas que tem lá. E eles apresentam a prova, mas eles dizem: mas tem gigantes, mas tem problemas lá, que eu não sei se nós vamos conseguir enfrentar, tem dificuldades demais para nós lá. E eles dizem o seguinte: diante deles, nós somos como gafanhotos. Olha a mentalidade que eles nutrem naquele momento, olha a mentalidade que eles nutrem naquele instante. Agora, por que eles nutrem aquele pensamento? Porque eles têm uma mentalidade de escravos, eles têm uma mentalidade de rejeitados, eles têm uma mentalidade de quem não pode conquistar, não pode avançar. Quem de vocês, ou quem de nós aqui, em outras horas, até eu me incluo nisso, e eu disse: mas isso não é para mim não, eu não posso chegar nisso não, eu não posso alcançar isso não, até porque havia formatações de alguns pensamentos, algumas crenças que me limitavam diante da religião, da qual eu pensava: não, isso eu não posso, não, isso para mim é demais, não, mas aí vão me chamar de arrogante, de soberbo. Mas isso não era uma verdade de Deus para a minha vida, e eu tomei decisões para a mudança. Eu tomei decisões para o crescimento, eu tomei decisões para o avanço. E aí, amados irmãos, queridos irmãos, era essa mentalidade que estava sobre 10 daqueles espias. Mas enquanto eles estavam falando: nós não conseguimos, não dá para nós não vamos avançar, aí Caleb, ele se posiciona e diz: ei! Em alguma tradução bíblica até diz que ele fala: eia! Cala a boca. É isso que ele fala. Fica quieto. Na tradução NVI, ele diz que Caleb fez o povo calar-se perante Moisés. Como que eu posso viver uma vida extraordinária? Como que eu posso alcançar o melhor de Deus para a minha vida e para a minha história? É sabendo que no deserto eu preciso ter uma mentalidade de conquistador. É sabendo que no deserto precisa se formar uma mentalidade de alguém que vai conquistar, que vai prosseguir, que vai continuar avançando para aquilo que Deus estabeleceu. Então Moisés é colocado diante daquela situação em que 10 espias trazem informações negativas, mas 2 deles se posicionam para dizer: para com essa falação idiota, para com essas historinhas malditas. E Caleb, que primeiro se posiciona, diz: parem de falar besteiras.
E a primeira coisa que nós precisamos fazer para reagir nos desertos da vida, para que o deserto seja um lugar formatador de uma vida poderosa, é reagir fazendo calar as vozes negativas. Fale para o seu irmão, faça calar as vozes negativas. O que você está vivendo hoje? O que você está passando hoje? E as pessoas estão dizendo, imagina, não dá. Quem tem, não vai. Não, esquece isso. Isso não é para você. Não dá. Você é bom até aqui, ó. Até aqui tá beleza. É aquilo que eles estavam dizendo. Olha, para a gente viver no deserto tá beleza. Deixa a gente aqui. Porque botar o pé lá, nós vamos morrer. É a mentalidade que eles estavam nutrindo, mas isso não é verdade. Deus tem promessas para a sua história. Deus tem promessas para a sua vida. Muitas coisas, queridos, na vida cooperam para a destruição dos planos de Deus em nós. Muitas coisas cooperam para a destruição. É por isso que a humanidade caminha cada vez pior, porque se distanciam de Deus, ouvem tantas besteiras, não fazem calar as vozes negativas, assimilam as vozes negativas, internalizam essas vozes e permitem que elas tomem conta da sua história. Mas essa não é a realidade de Deus. Quando nós vamos olhar para a Bíblia, nós vamos perceber que tem muita coisa que tentaram botar na nossa mente, na nossa história, que não são verdadeiras, não são genuínas. Mas a religião tomou conta, a gente foi acreditando, a gente pensou que aquele primeiro líder, aquela primeira pessoa sabia tudo, conhecia, e nós fomos acreditando em tudo aquilo, sem consultar a palavra de Deus. Nós não podemos permitir isso, queridos, nós não podemos permitir palavras destruidoras. Dentre as coisas que cooperam para a destruição dos planos de Deus em nós, uma das formas mais eficazes que o inimigo se utiliza é nos desestabilizar com uma visão negativa dos fatos. Você já percebeu, todos nós aqui já passamos por situações que nós olhamos para aquela coisa e nós superdimensionamos aquilo e dissemos, uau, vai ser difícil, como que eu vou passar por isso, como que eu acho que eu vou morrer agora. E aí você não teve como escapar, você teve que enfrentar. E não de frente, né, meu filho? Ou é de frente? Enfrentar de frente? Aleluia. É enfrentar de frente, mas encarar tem sempre que ser de frente mesmo. Queridos, quando nós colocamos visões negativas, essas visões preenchem a nossa mente, descem para o coração e são materializadas em palavras negativas. Eu não consigo, eu não posso, não dá. Vocês já tiveram que lidar com pessoas assim? Imagina eu. Imagina eu. Amados, as pessoas estão sempre, mas não posso, não consigo, não dá, não vai dar certo. Porque é aquilo que você está permitindo entrar na sua visão, entrar na sua mente, entrar pelos seus ouvidos. E aí, amados, o inimigo ele se utiliza então da visão negativa dos fatos. A visão negativa se transforma em pensamentos negativos. Os pensamentos negativos se materializam em profecias negativas. E quando nós jogamos a palavra, nós materializamos. Pode dizer, não, pastor, a palavra não é matéria, mas você materializou. Você já jogou ela no ar, já expandiu, já tomou conta. Porque aquilo que nós falamos é uma profecia. E aquilo que você nutre vai acontecer. Você vai ver logo mais. Você vai ver logo mais o valor que Deus dá para aquilo que falamos, para aquilo que nós estamos materializando diante de uma visão que nós nutrimos. A visão que você nutre vai direcionar a sua história, vai direcionar a sua jornada. É exatamente por isso que nós devemos reagir, fazendo calar as vozes negativas da nossa vida, que surgem pelos nossos desertos. Quando você estiver enfrentando uma dificuldade, você não pode ouvir alguém dizendo, mas é assim mesmo, vai morrer, vai acabar. Porque eu já passei por isso, na minha história já foi assim. Queridos, a história daquele é daquele. Você pode escolher ser um espia ruim, mau, ou você pode ser um espia bom. Você pode ser aquele que decide, meu nome não vai ser mais constado na história. Ou você pode decidir, vão falar o meu nome por esta geração. E depois que passar esta geração, vão conhecer o meu nome. Porque eu nasci para um propósito, eu nasci para fazer a diferença. Então faça calar as vozes negativas. Não permita que elas tomem a sua mente. Não permita que elas se materializem.
Diariamente, amanhã você vai chegar no trabalho, alguém vai dizer, mas está difícil, né? Você viu o que aconteceu? Aí você vai começar, pois é, lá, 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 lá. Ao invés de você falar, não, amado, está amarrado, cala a boca, sai para lá, capeta, tentação do inferno. Eu sou mais que vencedor, eu vou prosseguir, eu vou continuar, eu vou avançar. Deus é Deus na minha vida, aleluia. Mas o grande erro, queridos, é que as pessoas estão tão habituadas ao negativismo, que elas vão dizer, isso mesmo, ó céus, aí começa a encurvar já. Sai daqui até assim amanhã, sai para trabalhar, aleluia, glória a Deus, né? Vou vencer no deserto, vitória no deserto, direi, vai ficar imaginando aquela cena que eu dei para vocês. Uau, é mesmo, né? Aquele barulho das águas, o vento soprando, o povo passando, que tremendo. Aí chega lá a pessoa, você viu ontem o que aconteceu? Porque matou, nossa, Aí é só segunda-feira à noite você já está só o fiapo. Quarta-feira quando chega no culto aqui, o começo da reunião é terrível, porque está todo mundo pesado já. Sai dessa, queridos. Sai dessa. Sua vitória começa no deserto. Sua conquista começa no deserto. A questão é como você vê as coisas. A questão é como você enxerga as coisas. Não aceite as vozes negativas. Mas quando elas vierem, reaja, diga para o seu irmão, reaja. Se você não reagir no deserto, a sua força para vencer no deserto se tornará pequena. A visão, queridos, que a maior parte dos espias nutriu no deserto, só serviu para contaminá-los e também contaminar o povo, impedindo-os de prosseguir rumo às conquistas. É até interessante que mesmo depois que Caleb se posiciona, que Josué se posiciona, uma boa parte não assume isso. E é por isso que a humanidade continua reproduzindo a mesma coisa. Eu costumo dizer algumas coisas que é assim, a história é a mesma, só muda os personagens. Mas queridos, eu creio que Deus está aqui para mudar a nossa história. Aleluia, aleluia. A nossa história não será a mesma. Nós seremos personagens diferentes. Nós seremos pessoas que vão fazer as coisas acontecerem, o governo de Deus se manifestar. Nós vamos possuir, nós vamos conquistar, em nome de Jesus. Porque se você não reagir no deserto, a sentença já está determinada. Se nós não reagirmos no deserto, o mal vai se apoderar de nós. É isso que aconteceu com esse povo. A sentença divina sobre esses que se posicionaram, dizendo, não vamos conseguir, não vamos chegar. E aqueles que foram também tomados por essa visão maldita, Deus deu a visão para eles também do fim. A sua visão é determinada hoje. A visão do fim do nosso deserto é determinada no deserto. Agora perceba, Números 32, 11 e 12, olha o que Deus diz: como não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima, que saíram do Egito, verá a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque seguiram ao Senhor com integridade de coração. No deserto, eles não se renderam às vozes negativas. No deserto, eles não se renderam às palavras malditas. No deserto, eles se posicionaram e disseram: eu vou vencer, eu vou alcançar. Eles fizeram calar as vozes negativas. Eles foram acima daquelas pessoas. Você precisa caminhar acima da mediocridade, acima daqueles que estão vivendo medianamente, dizendo, tá bom assim para mim já, aqui no deserto já está beleza, até porque alguns conseguiram se acostumar no deserto, porque eu vou falar para vocês o que já acontecia no deserto, porque a multiplicação começa lá. Então eles se acostumaram com aquela coisinha, aqui está beleza, aqui eu como carne, aqui eu como pão, aqui a água sai da rocha e está tudo beleza. Mas o deserto não é o seu lugar. Fala para o seu irmão, o deserto não é o seu lugar. Há muito mais de Deus para você, queridos. Caleb e Josué, eles não permitiram as vozes contrárias dominar seus interiores. Eles puderam prosseguir e possuir as promessas obtidas no deserto, promessas que Deus estava fazendo lá no deserto. Eles estavam acreditando e dizendo, eu vou alcançar isso, eu quero isso, é aí que eu quero chegar. Então, não se renda às vozes negativas, não nutra a síndrome do gafanhoto. Reaja, fala para o seu irmão, reaja.
Reaja, queridos, permaneça íntegro na presença do Senhor, como Josué e Caleb fizeram. Faça calar as vozes negativas e prossiga. Agora fala para ele, prossiga. Aleluia, aleluia. Querido, se a gente parar por aqui e orar, você já tem ferramenta para caminhar com vitória. Mas diga para o seu irmão, muito mais que isso. Aleluia. Aí você pergunta, pastor, você fala para a gente repetir que você acha que a gente é retardado? Não, é porque eu sei que vocês não é, e quando a gente repete, a gente se compromete, o poder de assimilação é muito maior, e é poderoso, então tem que repetir, e quando eu estou ministrando aqui, eu estou ministrando a palavra de Deus, e a palavra de Deus é profética, e ela vai se cumprir na sua vida, quando você falar. Ninguém precisa falar para a gente reproduzir a miséria que contaram, né? Rapidinho. Agora quando a coisa é boa, pastor, pensa que nós somos retardados. Não pensa não, pensa não. Eu sei que você é inteligente, e eu quero ver você avançando, prosseguindo. Então quando você repetir a palavra de Deus, repita com força, repita com coragem, repita com ousadia. Segunda reação que é necessária ter no deserto: focar no objetivo e prosseguir. Nós vemos, queridos, que Caleb diz para o povo calar a boca, fica quieto, não falem isso. Quando alguém chegar perto de você para falar besteira, diga, fica quieto, não fale isso, não quero ouvir, não fala isso não. Mas depois de fazer calar a voz negativa, outra lição importante que nós aprendemos com Caleb é que depois de fazer calar essas vozes, nós devemos retornar nossos olhos para o foco certo, para o objetivo, e avançarmos para ele. O foco, queridos, do povo não deveria estar nas dificuldades, mas tinha que estar na certeza de que Deus estava com eles. O foco não deveria estar, queridos, no gafanhoto, não deveria estar no gigante, o foco não deveria estar nos muros, o foco não era nem para estar nas uvas, o foco era para estar em Deus. Mas eles se posicionaram negativamente. Mas aí, queridos, Josué redireciona, Caleb redireciona, Caleb especificamente nesse momento, e ele se posiciona dizendo, povo, fica quieto e volta os olhos para o Senhor, volta os olhos para a vitória, se posicionem, porque Deus está fazendo coisas extraordinárias. E olha, amados, você viu aí no texto que nós lemos, então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés, e disse, subamos e tomemos posse da terra. Olha o foco, queridos, foco no objetivo, foco naquilo que Deus falou conosco, foque naquilo que Deus tem trazido para a sua vida, foque naquilo que Deus tem falado com você, foque naquilo que Deus tem ministrado na sua história, não foque no que o inimigo tem plantado, no que as pessoas estão dizendo. Olhe para o que Deus disse, olhe para o que Deus está dizendo para você, porque o que Deus disse vai acontecer, se você se posicionar, se você se colocar na presença dEle, para viver extraordinariamente, queridos. Então, viva extraordinariamente, viva a vontade de Deus, viva os planos de Deus para você. Então reaja e prossiga. Olhe para onde você quer chegar. Pessoas que ficam olhando para o deserto, só vão ver pedra e areia, só vão ver pedra e terra. O deserto do Oriente, do qual aquele povo estava passando, era cheio de pedras, cheio de areia, ventanias de areia. Mas o lugar que Deus tem preparado para você é um lugar de conquista, é um lugar de vitória, é um lugar que mana leite e mel, é um lugar de possessões, é um lugar que tem uva, é um lugar que tem provisão para você. Queridos, isso aqui não é historinha, isso é a verdade de Deus. É claro, você não vai entrar lá em Canaã, não é em Canaã que você vai, mas Deus tem um lugar que chama Canaã para você. Deus tem uma Canaã para a sua história, Deus tem uma Canaã para a nossa história, Deus tem um lugar de refrigério para nós, mas você precisa querer não ficar no deserto, tem que querer. Eu não quero ficar no deserto, eu não quero que a minha vida seja sempre um deserto, eu quero que a minha vida seja uma história marcada pelo poder de Deus. Então, amados, viva isso, faça como Caleb, anule as vozes negativas profetizando coisas boas, volte para o objetivo e diga, subamos, tomemos posse da terra, é aí que eu vou chegar, é aí que eu vou. E quando ele diz, subamos, tomamos posse da terra, ele está dizendo, a terra já é nossa, vamos possuí-la, vamos chegar lá, já é nossa.
O que Deus prometeu, querido, já está feito. Basta você seguir para o objetivo, basta você prosseguir para o alvo. Caleb e Josué estavam no deserto, mas os olhos deles estavam na conquista. Diga algo poderoso comigo. E aí você precisa dar a direção. Mas algo poderoso é isso. Diga assim: aquilo que eu foco se expande. O que você está olhando? Você está olhando para as promessas de Deus? Elas vão se expandir e vão vir na sua direção. Mas está olhando só para a miséria, para o problema, para a dificuldade, para a adversidade? Está olhando para a pedra no deserto? É só isso que você vai ter. Se você olha para suas contas e diz: não consigo pagar, não dá, não vou, é só isso que você vai ter. Agora quando você diz: eu vou prosseguir, eu vou avançar, eu vou vencer uma por uma, meu nome vai ser limpo, eu vou viver extraordinariamente, eu vou romper, meu filho vai ser melhor, minha esposa vai ser melhor, porque eu estou sendo melhor. Ah, queridos, não tem quem te segure. Deus te fez para isso, Deus te fez para prosperar, Deus te fez para avançar. Então foque nas coisas boas. Josué e Caleb, eles estavam focando naquilo que Deus tinha dito, não no problema imediato, não na situação difícil do momento, queridos. Se nós não reagirmos no deserto, só focarmos nas adversidades do presente e desprezarmos as garantias que temos para o futuro, a única coisa que vai se expandir em nossa vida é o sentimento de incapacidade e impotência. O texto bíblico diz: se te mostrares frouxo no dia da adversidade, tua força será pequena. Então seja forte. Fale com o seu irmão: reaja. Reaja, reaja. Querido, se a multiplicação não começar enquanto estivermos no deserto, o deserto nunca terá fim. Então reaja, foque no objetivo e prossiga. E diga: subamos e tomemos posse da terra. Amanhã quando alguém começar a dizer: mas por que lá, você diz: subamos e tomamos posse da terra. O que é isso? Você não sabe de nada, depois eu te conto. Só se posicione. Quando você ouvir aquela mensagem lá na TV, você insiste em assistir aquele programinha das 5 às 8 da noite, e fica lá, sangue jorrando na sua casa, maldição entrando lá. Eu não vou nem dizer para você subamos e possamos a terra, vou dizer para você: desliga a TV. Pare com essa besteira. Pare de ficar assistindo essas porcarias infernais. Desliga a sua televisão. Selecione seus canais. Assista só o que possa produzir ânimo, força, vigor. Não essas misérias infernais. Mas quando você mesmo assim, porque você ouve, graças a Deus por isso, ouvir alguém dizendo: está difícil, porque é Bragança, é só buraco, só você diz: subamos e possuamos a terra, aleluia. Quando alguém dizer: mas esse governo, ninguém sabe se é Jesus, se não é Jesus. É Jesus sim, é um Jesus Cristo que vai dar a solução para essa cidade. E é por isso que você como igreja tem que se posicionar e dizer: vamos conquistar, vamos prosseguir na oração, no joelho no chão, no clamor, na unidade. Vamos juntos. Oh, aleluia. Agora ficar com a historinha, e você é o que será. Assim como tu pensas, tu és. Então reaja, subamos e possuamos a terra. Depois que você se posiciona, fazendo calar as vozes negativas, depois que você se posiciona, proferindo palavras poderosas, agora você continua nutrindo a visão de vitória. Então reaja, acreditando na vitória. E é isso que Caleb faz. Ele diz: é certo que venceremos. Não tem dúvida, querido, no verdadeiro cristão, naquele que tem intimidade com Deus, naquele que sabe quem é Deus, ele não tem dúvida. Ele não vem aqui para o momento da oração dizendo: ai, será que o Senhor pode? Será que o Senhor pode fazer? Vocês lembram quando um cara chegou para Jesus e disse: Jesus, se tu podes, cura meu filho. Jesus acho que ele dá até uma gargalhada, porque a expressão dele é forte. Ele diz: se tu podes. Vocês já leram esse texto? Ele diz: se tu podes. Ele fala: se você pode, se você puder crer, tudo é possível. O que crê que ele está falando: eu posso tudo, eu posso tudo. Mas se você pode crer, se você pode se posicionar. E era isso que Caleb já sabia. Ele sabia, porque Deus tinha prometido. Então ele se posiciona e diz: é certo que venceremos. Amados, a certeza de que somos maiores que os desertos, e que o deserto é só um lugar de passagem,
deve nos dominar. Tem muito cristão dizendo que a vida do crente é um deserto. Não é, fala para o seu irmão, não é. Não é verdade. Deus tem conquista para você. Deus tem terras poderosas. Deus tem lugares maravilhosos. Nós temos visto, temos entendido, é nítido isso. Alguém pode até pensar, pastor, o senhor está meio por fora, porque o mundo já está acabando, já está tudo indo embora já. Do jeito que está, continua pensando assim que você vai primeiro que o mundo. Mas para aqueles que estão firmes em Cristo Jesus, continuam sendo sal da terra e luz do mundo. Aqueles que continuam olhando para Jesus, continuam possuindo e dominando a terra, aleluia. Aqueles que estão firmes no Senhor, continua sendo a esperança para os que estão perdidos, continua sendo a voz de refrigério, continua sendo a voz da transformação. Quem é você? Será que você se posiciona como aqueles 10 espias que os nomes não são nem mencionados? Ou você se posiciona como aqueles 2 homens que a sua história é amplamente contada, e estamos contando a história deles aqui hoje? Boa parte das pessoas consideram suas vidas um deserto contínuo, mas ao que consta pelos registros bíblicos, o deserto só se torna um lugar de permanência para os obstinados e rebeldes. Diga comigo, o deserto só se torna um lugar de permanência para os obstinados e rebeldes. Então e aí, quem é você? Os que sustentaram uma visão derrotista e transformaram a visão em atos de murmuração e todo tipo de palavras negativas, fizeram do deserto o lugar de sua permanência e nele foram enterrados. Obstinados e rebeldes morrem no deserto. Quem não acredita na vitória morre no deserto. Quem não tem os olhos postos na conquista, no plano que Deus estabeleceu, os olhos colocados em Deus, morre no deserto. Números 14:35. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei essas coisas a toda essa comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão seu fim neste deserto, aqui morrerão. Entenderam? Obstinados e rebeldes, quem não ouve Deus, quem não ouve as direções de Deus, são pessoas que, esse sim, terão seu fim no deserto. Mas Caleb e Josué, eles reagiram. Então diga para o seu irmão, reaja. Queridos, além de fazerem calar as palavras negativas, focar no objetivo, eles continuaram profetizando a vitória. Continue profetizando vitória. Continue dizendo, eu vou avançar, eu vou prosseguir, eu vou crescer. Quando as lutas vêm, quando o diabo tenta, quando pessoas se levantam lá no seu trabalho e dizem, você não presta para nada mesmo, você não serve para nada, eu estou te mandando embora. Você diz, eu sou maior do que esse deserto, aleluia. Eu sou maior do que essa luta, eu sou maior do que essa dificuldade. Minha vitória está sendo construída agora, minha conquista está chegando, aleluia. Minha vitória é logo ali, louvado seja o nome do Senhor. Então continue profetizando, continue falando. Sabe por quê, amados? Ao contrário do que muitos insistem em desacreditar, Deus leva muito a sério as palavras. Fala para o seu irmão, Deus leva a sério as palavras. É por isso que lá em casa nós não permitimos que ninguém chame nosso filho de coitadinho, tadinho ou danadinho. Se você está fazendo isso, você está em pecado contra mim, porque eu não permito, eu não deixo. E está contra Deus também, porque você está lançando palavras de maldição. Tem pessoas, não tem nada a ver, continua assim e morra. Aquelas pessoas que dizem assim, eu acho que eu vou, eu não sei, mas eu sinto que eu vou morrer num acidente de trânsito. Já ouviram pessoas assim? Já ouviram? Que vivem falando essas besteiras, essas babaquices. Aonde que elas vão morrer? No acidente de trânsito, pode ter certeza. Elas estão determinando o seu futuro. Qualquer coisa que você esteja falando nessa linha, qualquer coisa, até aquelas coisas que você pensa assim, imagina, você diz assim, estou morrendo de fome. Cuidado, cuidado, porque aquilo que você nutre te conduz e determina o seu futuro. Em Provérbios 18, 20 a 21 nós lemos, do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. É imutável, é princípio, é palavra de Deus. Não adianta você falar, não, mas eu sou melhor que a palavra de Deus, eu não acredito nisso e não vai pegar em mim. Não estou falando de maldição ou não aqui é palavra de Deus, é fato. É fato. Se você se posiciona para ficar falando besteira, é besteira que você vai colher. Então, amados, quantas coisas que você já ficou falando, e você está tendo seus resultados hoje. Então, mude o vocabulário, mude o pensamento, troca o disco e veja os resultados, queridos.
Será que você não se cansa de ser improdutivo? De não dar o resultado que deveria dar? Vive amaldiçoando, vive falando besteira. Queridos, a nossa boca determina o nosso destino. Fale para o seu irmão, a sua boca determina o seu destino. É o que você está falando que vai te conduzir. É o que você está falando. O problema é a sua boca, amado. Mas é claro que não é só a boca, é aquilo que você nutriu, entrou aqui e está aqui, porque a boca fala do que está cheio o coração. Jesus disse isso, e não dá para mudar também, é verdade. Não adianta você querer dizer, não, eu sou maior que Jesus, então eu não. Você não é maior que Jesus, porque Jesus é Deus. Em 2 Coríntios 1:20 diz, Paulo diz, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós e para a glória de Deus. Aleluia! Eu tinha dificuldade de entender esse texto, eu fiquei lá em cima dele para conseguir entender. E aí, uau, uma hora clareou. Sabe o que significa esse texto? Significa assim, as promessas de Deus estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus tem o sim, mas a concretização está em nós dizermos amém. O que é? Eu acredito. Eu acredito, e eu vou viver. Tomemos posse da terra, vamos avançar, vamos conquistar, subamos, tomemos posse. E eu continuo dizendo, é certo que venceremos, aleluia. É certo que vamos avançar. É certo, é certo, porque Deus está conosco, amados. As promessas são feitas por Deus, mas nós nos apropriamos delas pelo amém. É exatamente o que Caleb faz ao dizer, é certo que venceremos. Ele não só crê, ele profetiza, ele não só cala as palavras negativas, ele anula o poder delas com palavras positivas e cheia de fé. Então, queridos, faça isso você também, reaja, acredite que o deserto tem fim e profetize, é certo que venceremos, é certo que vamos passar por essa jornada, e logo ali tem um lugar de descanso, tem um lugar de paz, tem um lugar de conquista, tem um lugar de vitória, tem um lugar de provisão, aleluia. É isso que Deus tem para nós, amados. Mas você pode escolher, não, eu sou crente, e crente tem que viver miseravelmente. Seja um miserável e morra no deserto. Mas se você se posicionar para dizer, eu sou filho do Deus Altíssimo, e eu vou viver extraordinariamente, assim como você pensa será, queridos. Deus nos deu sistemas, Deus nos deu condições, Deus implantou princípios na nossa vida, e nós precisamos caminhar por princípios. Mas se você nutrir o deserto dentro de você, é deserto que você vai colher. Pessoas que nutrem o deserto, elas até botam o pé na terra prometida, elas até pegam a uva e sentem o gosto da uva, mas porque a mentalidade delas está tão formatada para o deserto, elas dão um jeito de voltar para o deserto. Vocês já pegaram moradores de rua, né? Nós trabalhamos com moradores de ruas muitas vezes, e aí o que nós fazemos? Nós trazemos eles, damos banho, nós cuidamos, nós direcionamos, e aí uma semana depois, onde que ele está? Na rua, porque ele não mudou mentalidade. Precisa ter mudança de mentalidade. Enquanto você achar que você é um fraco que você é, e ninguém vai mudar isso. Enquanto você achar que você é um pobre que você é, e ninguém vai mudar isso. Enquanto você achar que você é um imprestável, e ninguém vai mudar isso. É você que precisa mudar. É você que precisa aceitar a palavra de Deus. É você que precisa aceitar o que Deus está falando com você. Ou então é essa miséria do inferno que você vai viver. Essa miséria do inferno. Você fica achando, eu sou coitado. Não adianta você falar, eu não quero ficar que nem não sei o quê. Eu não quero. Você já é. Porque é o que você está nutrindo. E a culpa disso é só sua. Só sua. É você. Diga, a culpa é minha. Mas se você quiser, Jesus pode assumir a sua culpa, te lavar pelo sangue poderoso e te dar uma nova história, uma nova vida. Fique de pé, por favor, queridos, vocês são demais. Eu quero finalizar dizendo que a multiplicação e as grandes conquistas não pertencem àqueles que internalizam o deserto. As grandes conquistas não são para aqueles que internalizam o deserto, não são para aqueles que se posicionam com a mentalidade de deserto, de escravo. Antes, as grandes multiplicações pertencem àqueles que passam pelo deserto, tiram lições dele, mas prosseguem para o lugar que mana leite e mel. Quem internaliza o deserto só enxerga problemas, impossibilidades, dificuldades, e enfraquece até morrer no deserto.
Mas quem internaliza conquistas e vitórias começa a multiplicar no deserto. E aí, lembra que eu comecei dizendo que eu ia falar o que acontece no deserto? Eu já dei pinceladas, mas lá no deserto a conquista começa. Porque no deserto eles veem água jorrando da rocha, pão e carne vindo do céu, nuvem que protege do calor, coluna de fogo que aquece no frio, recebem livramento de serpentes e escorpiões, desfrutam de intimidade com Deus, são forjados no caráter, e é por tudo isso e muito mais que eles são convictos de que a terra da promessa está logo ali. Quem internaliza o deserto, mesmo com todas essas provisões, fica sentindo saudade do Egito. Mas quem internaliza a conquista, no deserto, eles percebem que Deus já começou a multiplicação, que o extraordinário já está acontecendo, e eles começam a dizer: uau, que demais foi passar no meio daquelas águas, uau, que demais foi aquele dia que Moisés teve que falar com a rocha, ele bateu na rocha, e a rocha jorrou água, uau, que tremendo aquele dia que caiu o pão do céu, aqueles dias que caíram carne dos céus, aleluia. Que tremendo aquela nuvem que nos acompanhava nos dias de calor, que tremendo aquela coluna de fogo na noite fria. E eles dizem: é por isso que eu sei que a vitória está logo ali, é por isso que eu sei que Deus tem muito mais para a minha vida, muito mais para a minha história. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, desfrute de intimidade com Deus, reaja, porque a multiplicação já começou, e há muito mais que isso. Reaja. Fale para o seu irmão: reaja, 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 reaja. Se posicione em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, vem para frente, você que sabe que quer sair do deserto, mas você diz: eu estava fraco, eu estava com dificuldades. Pode começar a dizer: eu estava, porque Deus vai te encher agora. Deus vai te encher. Olá, vocês acabaram de assistir uma das nossas ministrações poderosas. Peço que você vá lá, dê um like, se inscreva no nosso canal, o BPC Bragança, compartilhe também essa ministração e outras que o Senhor ainda irá revelar aos nossos corações. Sabe por quê? Há muito mais de Deus para as nossas vidas. Deus abençoe a todos.